Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor que está se preparando para o jogo da próxima semana contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com as últimas informações do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Chama então o Edu Afonso para participar do programa conosco e trazer as novidades lá do CCT da Barra Funda. São Paulo bem na Copa Libertadores, né, Mari? Na Copa do Brasil ainda pega o Atlético Paranaense, na Libertadores tem um confronto pesado contra o Atlético Nacional, mas no Brasileiro tá devendo um pouquinho, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço para Mari, para o Marra, para o Jailson e para o Fã de Esportes. É o seguinte, o São Paulo, para justamente sair dessa situação, está de olho no mercado. Nós sabemos, problema financeiro é o grande entrave para qualquer contratação. A gente já teve até declarações públicas da direção que o São Paulo não vai contratar ninguém. Mas começou ontem, preliminarmente, uma conversa com o atacante Carlos Vinícius, jogador que completou 30 anos. Aqui no Brasil, base do Palmeiras, Caldense e Real de Santa Catarina, mais nada. Foi para o Napoli, não jogou no time italiano, mas foi emprestado. Depois foi para o Benfica, jogou e foi emprestado. Foi para o Fulham em 2022. Teve uma primeira passagem onde não era titular absoluto, mas colaborou bastante. Foi emprestado ao Galatasaray até o final do ano passado. Chegou esse ano para o término do contrato, dia 30 de junho. Das 12 partidas deste ano que ele estava à disposição do Fulham, ele entrou em apenas 4, jogou pouco mais de 36 minutos. Jogador de área, jogador com característica mais parecida do Caleri do que do André Silva. Mas aí vem uma série de obstáculos para fechar essa contratação. O primeiro deles é a grana. Tem que multiplicar por 7 o que ele ganha lá em Libra. Então São Paulo poderia nem ter condições financeiras de chegar a um acordo salarial. Segundo, tem que diminuir a folha. Alguém tem que sair para encaixar esse salário do Carlos Vinícius. A folha não pode ser aumentada devido a um acordo que o São Paulo fez com o fundo de investimentos. Então, o Matheus Alves tem aí uma sondagem do CSKA de 10 milhões, o São Paulo quer mais, mas mesmo que saia o Matheus Alves, o salário dele é pequenininho, não dá para encaixar o do Carlos Vinícius. Terceiro, o São Paulo quer oferecer um contrato não muito longo. Por quê? Porque no ano que vem vai ter Caleri, André Silva, e se chega um atacante com essa experiência, o Rian Francisco fica muito para trás, não consegue ascensão no time. E quarto, talvez menos importante para uns e muito importante para outros, tem um vídeo circulando na rede social de um dia ele ali no momento de descontração ter soltado um "Vai Corinthians". Eu já ouvi de tudo, não importa, não faz mal, ou não dá para jogar com a camisa do São Paulo. Então são muitos obstáculos ainda numa conversa preliminar. O Zubeldia precisa de atacantes. Bem, o time já voltou a treinar, tem Vasco, tem algumas novidades. Zubeldia, Alisson e André Silva. E dos machucados para a semana que vem a gente pode ter o retorno do Oscar, do Marcos Antônio e do zagueiro Juan. Vamos acompanhar, Bruno e Mari. Que coisa, hein? Deixa pra lá essa história, Mari. Qual é o problema? Eu entendo o torcedor, eu entendo. O São Paulo ainda voltou agora, voltou essa semana, tá voltando aos treinos, voltou, né? Teve uns dias aí. Treinos, né? Voltou ontem aos treinos, ainda sem jogadores voltando de contusão, mas pintou um papo de Carlos Vinícius, mas foi um balão chinês, como diz o nosso companheiro Renato Mário Prado. Subiu e caiu, ou não? O balão chinês sobe, sobe, cai. Já cai rápido. Não, o São Paulo, o Carlos Vinícius é um centroavante brasileiro do Fulham, que está de saída do Fulham, termina o seu contrato com o Fulham, está livre no mercado a partir de agora. O São Paulo tenta contratar um centroavante livre do mercado brasileiro, sul-americano, que possa substituir o Caleri nessa próxima temporada, sem ter dinheiro para contratar, para adquirir direitos federativos. Então poderia se encaixar no perfil. Acontece que o jogador jogava na Premier League, tem um salário e tal, do São Paulo, para poder contratá-lo, teria que encaixá-lo na folha de pagamento para... Então o São Paulo tem pouquíssima margem de manobra para contratar. Então estuda a contratação de Carlos Vinícius, como estuda a contratação de 1.000 centroavantes com mais de 30 anos, livres no mercado, que possam se encaixar na folha salarial. É mais um nome, apenas. Ou seja, tá fácil, né? Você tem que ter um cara que não pode ser caro, mas também não pode ter time, não pode ter direito federativo, não pode ter coisa. É a mesma situação das duas últimas janelas, né? Sim. A mesma situação que se aplica ao Cedric, ao Oscar mesmo, ao Wendel, ao Enzo Dias, não dá. O que tem a parte boa é que esta janela
ela é a janela robusta da Europa. É a que mais libera jogador, porque eles estão no final de temporada. Isso. Se é a de dezembro, vale, não vou liberar não, calma, espera, falta 6 meses para acabar meu ano. Só que dessa vez não, é aquela coisa de saída de um monte de jogador. Na teoria isso ajuda, né? Ajuda, mas eu acho que para o São Paulo será uma janela da agonia, 3 meses de agonia. Você tem um monte de jogador disponível e você não tem dinheiro para contratar. E você precisa vender. Até 2 de setembro é agonia. É o pior momento para o São Paulo, porque ele não tem a capacidade que os outros têm de contratação. Qualquer outro. Né? Então, essa situação vai se arrastar. Qualquer nome para entrar tem que outro sair e tal. Vai ser mais ou menos a janela passada. Saíram 18, entraram 4. Mas já estava... Então, já estava... Não é que estava anunciado. Estava combinado. Anunciado nunca está, né? Uhum. Agora que o Casares falou um pouco mais claramente sobre o que vai ser, depois do superintendente falar que é a janela do meio do ano que vem, o São Paulo pode ser um pouco mais competitivo, um pouco mais, daqui a um ano, é que agora, nessa aqui e da de janeiro, o São Paulo não tem dinheiro para investir, não vai ter dinheiro para investir, simplesmente assim. Por isso, por essas e outras que estão... Tá um zum de SAF, Casares falou que a SAF pode ser... Eu não entendi assim, viu, Tironi? Eu não entendi zum de SAF, não. Eu acho que E nem que seja... Dessa entrevista, eu acho que a pergunta foi feita para ele, da entrevista do Antônio Tabet para ele em relação à SAF. Ele não foi um defensor da SAF na resposta. Ele falou que é uma alternativa, não seria alternativa para o São Paulo nesse momento, segundo ele. O que ele fala é de parcerias e profissionalização de algumas situações. O que ele está tentando é fazer uma parceria para a base no molde não SAF, para que ele não... Porque o São Paulo não entre no modo estou à venda. Né? Eu não entendi nessa resposta dele. A resposta dele só me pareceu daquela tipo, eu não vou fechar essa porta. Isso. Eu não vou abrir ela agora, mas não vou fechar. Não é para ele, né? Não é para o mandato dele. Não, mas assim... O São Paulo não vai ser SAF até o final de 2026. Mas se ele fosse contrário, ele poderia falar assim, no meu mandato não vai ter, São Paulo não será SAF. Ele não conseguiu fazer daqui a 2 anos pode ser, ele não. Não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não, em 1 ano e meio de mandato. Ele não tem como transformar o São Paulo em SAF em 1 ano e meio de mandato. Mas ele pode dar os passos possíveis, como estão fazendo com a base. Mas eu acho que a tentativa com a base é justamente para evitar uma situação de colapso que leve a SAF. Você acha que 1 ano e meio não dá tempo? Não. Mas gente, assim, vamos lá. Como é que se ele quisesse, como é que é o processo de SAF até agora no Brasil? É o clube falido, quebrado, não é o São Paulo. Né? Clube falido, quebrado, foi assim com Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Lusa, sem nenhuma condição de outra alternativa a não ser a venda. Atlético Mineiro, que aí é um processo de... os próprios mecenas esperaram o clube chegar no limbo para comprar o clube num preço mais módico. Não é o caso do São Paulo. O que ele está tentando o processo de fundo de... Milagre? Não. Como milagre? Milagre, que é quem punha dinheiro e fica tomando conta ele de futebol. Isso ele falou. Não, eu acho que a parceria com o Grego não tem nada de milagre. Não, isso é outra coisa, isso é base. Então. SAF é outra coisa. Exato, ele não é está o que eu tô procurando falando. Isso. Não, a parceria com o Grego também... Vamos esperar para ver quais são os termos. Mas é surreal, né? Se falar em SAF no São Paulo. Para mim é surreal, cara. É incompreensível. Para mim é muito impactante. Não acho vender que o São Paulo é muito impactante. Não é essa a questão. A SAF surge, a pergunta da SAF surge porque ninguém quer tomar o remédio amargo e fazer um caminho mais longo para evitar que você venda o clube, né? E o São Paulo está nessa situação e vai estar até 2026, 2027,
sem poder competir com os principais. O que o torcedor quer, ou qualquer torcedor? Não, eu quero que você venda o meu clube para eu poder competir com o Palmeiras, o Flamengo e ser o Cruzeiro e o Botafogo da vez. As pessoas acham que é isso assim, né? Porque não vai ser nesse processo de reestruturação janela a janela mais fraco que o São Paulo vai se tornar um clube forte para disputar título brasileiro. Agora, é aquilo. Nós estamos tendo a mesma conversa 6 meses depois. Eu falei aqui na mesa do G4. O São Paulo ou o São Paulino não está preparado. O São Paulino já sofreu bastante, é verdade, ganhou pouco na última década. Esses caras não tomaram remédio amargo antes. O São Paulino não está preparado só no discurso para apertar os cintos. E não está preparado. Você vai ver 3 meses de janela. Quando você não tiver 1 milhão de reais para pagar para o Carlos Vinícius. O que o cara quer? Não, eu quero um benfeitor, um milionário que chegue aqui e faça como o Pedrinho BH e coloque o São Paulo para contratar o Vinícius Júnior. E eu voltar a ser rico, ganhar. Não. Primeiro que você não tem essa garantia e segundo que você não tem essa condição, de novo, pré-falimentar de vender o clube a qualquer preço, a preço de banana. O São Paulo não está à venda como estavam Cruzeiro, Vasco e Botafogo, que não tinha outra opção. Ou Atlético, que tem uma dívida igual ao São Paulo e uma arrecadação... se existem 1000 alternativas fora a SAF para o São Paulo, ele está tentando uma delas. Né? Agora, ele não... Pela dificuldade de jogar limpo, fica cada vez mais complexa essa situação para o torcedor entender. Né? E eu, que o torcedor, acho que tem um time que vai conseguir, lá está o Zubeldia, o Escudo lá, e assim, o Morumbi aqui atrás vai conseguir competir com os principais. Não, a chance do São Paulo competir com os principais, agora, segundo as palavras do presidente, só vai acontecer depois que ele sair do mandato. Eu achei isso sincero, quer saber? Então, no meu mandato, é um fracasso, é quase assumir um fracasso. Depois tem a imitação do Silvio Santos, a outra coisa, na entrevista. É assumir um fracasso num governo que ele imaginava que fosse diferente. Que ele conseguisse fazer o São Paulo as duas coisas. Sanear o clube e fazer o São Paulo um time vencedor. Não conseguiu. E qual a alternativa dele agora? Pro sucessor encaminhar um clube pelo menos num rumo. Aí fala em centenário e tal. Se ele vai querer ter um papel, né? Esta presidente até no próximo mandato, o centenário, já é uma outra coisa que a gente vai descobrir aos poucos. Mas ele decidiu, nos 2 últimos anos de mandato dele, apertar os cintos e não quebrar o clube. Vamos ver se vai dar certo. Em detrimento de qualquer sucesso esportivo. A palavra no São Paulo, qual que é o sucesso esse ano? Não é Libertadores. E o torcedor tem que jogar limpo. Não é Libertadores, não é Brasileiro, não é Copa do Brasil. É fechar no azul. Uhum. Essa é a meta do São Paulo, é fechar. Então, se amanhã vier 10 milhões de euros pelo Lucas Ferreira, o São Paulo vai vender. O São Paulo não vai contratar nenhum jogador. O torcedor não gosta disso. Só que o cara tem que falar. Mas isso não está falando. Tá sendo feito. Venderam o cara por 5 milhões de euros. Como diz ele, intracorpores. Né? Então eu estou falando extracorpores. Ele não falou, oi pessoal, tudo bem? Vamos vender que esse aqui é o nosso negócio esse ano. Mas com relação a essa história da SAF, eu entendo o que você está falando, mas eu estou conversando, ele não fechou a porta. Falou, não, isso aqui não vai ser SAF. Ele usou a palavra inevitável. Ele usou a palavra inevitável. Não para SAF necessariamente, né? Não foi para SAF? Foi, pelo que eu entendi, foi. O que ele falou, eu acho que ele se repetiu, né? Desde a primeira eleição do mandato. O São Paulo não vai ser o primeiro a fazer a SAF e nem será o último. Como a gente discutiu hoje aqui, a gente está vendo o que está acontecendo, quanto cada clube está cobrando para ser vendido, quais são as alternativas e tal. E eu acho que é o momento que o São Paulo está vivendo. Né? Para aprovar SAF no clube mais fechado do Brasil, vai ser o processo mais difícil. Mais do que qualquer outro clube. Até porque o São Paulo continua a duras penas entre os 4 que mais arrecadam no futebol. Ele não precisa necessariamente disso. Né? Imagina lá no conselho os caras cantando Arambacã, Barancantã e vai votar SAF. Eu não acho que seja mais difícil, não. Eu acho que vai ser mais difícil. Pelo estatuto só precisaria do conselho, nem a Assembleia de Sócios?
Não, acho que é O pelo futebol, não. Não tem essa questão do sócio. O time mais Aliás, a entrevista também mostra, isso é uma chaga, né? A pergunta sobre o colégio eleitoral, o modelo, etc e tal, e o São Paulo é mais clubinho que o Corinthians. Porque é menor, né? Só os 200 então não, porque não sei o que lá, talvez sócio-torcedor daqui a um tempo, mas foi nesse jeito, com esse sistema, que o São Paulo se tornou vanguarda, construiu o Morumbi, como se ali o grupo de conselheiros fosse capaz de acompanhar o andamento atual do futebol. Bom, o jogo não está rolando, mas tem coisas dentro de campo. A gente fez uma tela aqui com o São Paulo com o Zubeldia e sem Zubeldia. O que significa isso? Quando ele está no banco de reservas e quando ele não está. Foram 73 jogos com ele em campo, 11 sem. 35 vitórias com ele em campo, 2 sem. 22 empates com ele em campo, 4 sem. 16 derrotas com ele em campo, 5 sem. 57,9 de aproveitamento com ele em campo, cai para 30,3 sem ele. 98 gols marcados contra 9, 62 sofridos contra 12. É uma diferença entre você estar na primeira divisão e estar na segunda, Massa. O 57 dá praticamente G4 quase sempre. Eu acho que essa que é a diferença. E o 30 grande, cai. Né? É o aproveitamento que vale, porque 11 jogos com 73, como é que você vai comparar? Não é correto. A gente vai para a margem de aproveitamento. E a gente tá... Eu sempre tive muita resistência de achar que um jogo, 2, o treinador faria tanta falta assim... Minha nossa. Mas 11 é um recortezinho já interessante para ver. Não, então, mas o que eu quero dizer é que mudou, as coisas mudaram. O treinador é mais importante às vezes que o jogador. Tem muito São jogador. Paulo com o Lucas e Oscar e sem Lucas e Oscar, o mesmo aproveitamento. Sem o técnico é isso aí. Então tá ali. Então, eu acho que tem muito jogador que parou de jogar recentemente que resiste a isso. Porque tem uma perda de protagonismo. Tem uma perda, tem um incômodo, assim, dá para perceber quando eles falam de treinadores e tal. Né? Um vácuo, assim, uma diferença de protagonismo. Não dá, o cara tem que estar lá porque a decisão rápida que você tem que tomar é na hora, sentir o jogador, olhar no olho do jogador, conversar com o jogador, entendeu? Eu acho que a cobrança... E vou trazer aqui mais algumas informações do Tricolor. Estou trazendo aqui uma matéria do GE.com, onde Bruno Giofrida, que é o autor dessa matéria, traz algumas informações. O São Paulo mira até 3 reforços e 2 saídas nessa janela de transferência. Tricolor monta planejamento de olho no segundo semestre da temporada. O São Paulo pretende fazer mudanças no elenco comandado por Zubeldia. Durante a paralisação das competições devido à Copa do Mundo de Clubes, o objetivo do Tricolor é contratar até 3 reforços. As necessidades do elenco foram mapeadas pela diretoria e pela comissão técnica nos últimos meses. O São Paulo então concluiu que precisa de um centroavante, de um atacante que pode jogar pelos lados e de um meia. O Tricolor entende que não será simples reforçar o elenco comandado por Zubeldia por causa de restrições financeiras, mas tem buscado alternativas para atender as necessidades para o segundo semestre. Um dos alvos do São Paulo no mercado é Carlos Vinícius, com contrato com o Fulham até agora em junho. O atacante tem 30 anos, não renovará com o clube inglês. Ele se encaixa nas características procuradas pelo Tricolor, principalmente por estar livre no mercado a partir de julho. A tendência é que o São Paulo mapeie o mercado em busca de jogadores com um perfil parecido, não tão jovem, com experiência, mas ainda com um bom tempo de carreira pela frente. Em crise financeira, o Tricolor entende que o melhor cenário possível é gastar pouco, que tem com salários e luvas, premiação com assinatura de contrato, em vez de pagar outros clubes para conseguir contratar jogadores, que seria o caso do Carlos Vinícius. O meia Matheus Alves tem sido procurado por outros clubes. O garoto revelado em Cotia, que foi promovido a profissional nesta temporada e venceu até a Copinha, está na mira do CSKA. Nos últimos meses, o clube europeu chegou a fazer uma chamada de vídeo com o garoto, demonstrando interesse. E o São Paulo definiu que só vende o jogador por pelo menos 10 milhões de euros. O São Paulo está tentando renovar com o zagueiro Juan. Tenta prorrogar o seu empréstimo por mais um ano, com metas
de pouca dificuldade a serem batidas, mas o atraso no pagamento do atual acordo está dificultando as conversas. Já a questão do Marcos Aurélio, o tricolor tem conversas adiantadas com a Lazio para prorrogar o empréstimo por mais uma temporada, também com metas simples de serem batidas, e confia no acerto nas próximas semanas. Até o retorno do Campeonato Brasileiro em 12 de julho deve ter mudanças importantes no elenco. A tendência é que tenha mais chegadas do que saídas, ao menos é o desejo da diretoria. Enfim, essas são algumas informações do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!